Egun Mojoba. Abarigani. Kuditchagulia. Autodeterminação. Nos definir, nos nomear, criar e falar por nós mesmos. Antes de ser um princípio, Kuditchagulia foi um ato de rebelião. Kuditchagulia nasce e floresce quando africanos afirmam: eu não aceito mais ser definido por você. Contudo, a autodeterminação não nasce do confortável, mas do conflito. No viver panafricano, Kuditchagulia é um instante em que rompemos com a imagem distorcida imposta sobre nós mesmos e, no lugar dela, construímos uma identidade que nos afirma. No Brasil, esse princípio tem nome, rosto e verbo: Abdias do Nascimento. Abdias entendeu cedo de que nada servia existir dentro de estruturas que nos negam a humanidade. Era preciso resgatar e criar nossos próprios. O teatro, as filosofias, a política, a linguagem. Tudo precisava ser refeito a partir de nós. Kuditchagulia significa autodeterminação do povo preto. Nós, pessoas pretas, podemos definir a partir de nós mesmos, a partir das nossas próprias referências, o que é importante para nós, sem precisar ser a partir de referências que não são nossas. O teatro experimental do negro foi um ato radical, foi Kuditchagulia. E nas palavras do próprio Abdias, após presenciar a prática de blackface em uma peça de teatro, ao fim do espetáculo tinha chegado a uma determinação. No meu regresso ao Brasil, criaria um organismo teatral aberto ao protagonismo do negro, onde ele ascendesse da condição adjetiva e folclórica para de sujeito e herói das histórias que representasse. No teatro experimental do negro, africanos deixaram de ser figurantes, caricaturas ou ausência proposital e passaram a se ver como protagonistas, como heróis de suas próprias histórias. E Abdias não pediu licença para existir. Ele invocou Kuditchagulia e não esperou autorização. Kuditchagulia não pede licença. Mas esse princípio não se manifesta, nem deve se manifestar apenas na construção coletiva. Ele também surge quando nos olhamos no espelho e questionamos quem nos ensinou a odiar quem somos. E invoco mais uma vez o exemplo de Malcolm X. Malcolm não nasceu Malcolm X, tampouco Malik El-Shabazz. Ele se tornou. Sua vida é um exemplo de Kuditchagulia. Cada mudança foi uma recusa em continuar sendo um mascote. Seu famoso discurso, Who Taught You? Quem lhe ensinou? É uma aula de Kuditchagulia. Foi um chamado a praticar o princípio antes mesmo da existência do Kwanzaa. Quando Malcolm abandona o sobrenome herdado da violência histórica e adota o X, ele não está apagando sua identidade, mas denunciando o seu roubo. O X significa o fator desconhecido, o valor a ser encontrado. Ao adotar o X, Malcolm disse a milhões de africanos: Kuditchagulia. Buscaremos nós mesmos aquilo que nos foi arrancado. E é aqui que Malcolm e Abdias se encontram. Ambos entenderam que a liberdade começa na forma como nos apresentamos ao mundo, e principalmente a nós mesmos. Só existe uma comunidade forte quando indivíduos sabem quem são e de onde falam. Kuditchagulia e Umoja. Uma unidade sem autodeterminação vira silêncio forçado. Uma autodeterminação sem unidade é solidão. Esse nascimento de lideranças negras no Brasil e nas outras diásporas não é passado e encerrado, é um processo contínuo. Cada vez que uma pessoa negra se recusa a aceitar o rótulo que foi imposto, Kuditchagulia acontece novamente. Para mim, Kuditchagulia veio no meu ensino médio, quando eu disse: sou gótica sim, e daí? Kuditchagulia veio quando encontrei minha voz. Kuditchagulia veio quando me encontrei em mim mesma. Falar sobre autodeterminação parece até fácil, né? Pela palavra ser autoexplicativa, autodeterminar-se. Mas pra gente que passa por esses processos de ser apropriado das nossas próprias coisas, autodeterminar-se é um desafio e é necessário. Um exemplo bom é o exemplo da Etiópia, que é um dos países do continente que não passou por esse processo de colonização, e podemos observar várias questões próprias a partir desse lugar de autodeterminação. E um desses exemplos é o da hora. E o primeiro horário na Etiópia, diferente do primeiro horário pra gente, que se dá a partir da meia-noite, um horário arbitrário, pois não tem marco no tempo, né? Na Etiópia, o marco, a hora 1, né, se dá ao nascer do sol.
pensar que o dia ele começa a partir do nascer do sol. O Kwanzaa nos lembra que autodeterminação não é arrogância, é saber que, se não nos definimos, alguém fará isso por nós. Não somos apenas a resposta à Maafa, somos autores do nosso futuro. Um feliz Kwanzaa para todos. Axé e Odabu.